Homem, menina, ou menina ou mulher, toda essa gente irradia magia, presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Seja importante filho de pescador, como importante desembargador. Se der presente é tudo uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é doxo. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade é doxo. É doxo, é doxo. É doxo. Eu vou navegar, eu vou navegar pra São das Mares, eu vou navegar, eu vou navegar, eu vou navegar pra São das Mares, eu vou navegar. É doxo. É doxo, é doxo, é doxo. Noite, boa fé, espiritualidade e sinceridade histórica é o que eu desejo nesse início de uma rápida fala, porque tudo aquilo que já foi trabalhado, apresentado aqui, de certo modo, representa o que, mais uma vez, eu venho enquanto tentativa de reelaborar, de recontar as narrativas que se encontram invisibilizadas, que se encontram escondidas nessa cidade de Uberlândia. Então, esse novo livro é apenas mais um pequeno capítulo da imensidão do que é essa nossa história afro-brasileira em Uberlândia. O livro, ele é resultante de um projeto do PMIC, da Secretaria de Cultura, 2019. Eu creio que é um tipo de trabalho que, sim, cumpre uma função social. A função social de revelar, de buscar essas histórias, essas memórias. Mas, por outro lado, ele ainda é muito pouco para a gente procurar ampliar esse debate, esse olhar para tantas outras famílias que, de repente, não se encontram nesse trabalho. Algumas já se encontram num trabalho recente, mas cada vez que eu lanço um livro, que eu trago uma memória, outras pessoas me procuram, olha, nosso pessoal não está lá. Como é que a gente faz para fazer com que essas pessoas estejam aqui? É um trabalho longo. Esse livro, ele é, na prática, resultado de mais de 30 anos de pesquisa, de mais de 20 anos de conversas, de procuras, de imagens que eu só tinha na oralidade de algumas pessoas. Além disso, cumprindo inclusive essa função de historiador, investigador, pesquisador, também não é uma função muito fácil. São várias e várias vezes que em várias e várias famílias eu procurava imagens que eu sabia que existiam e essas pessoas não forneciam, não contribuíam para que a gente pudesse recontar essa história. Então, quando a professora Vanilda diz que nós também, em alguns momentos, nós ofuscamos as nossas próprias memórias, as nossas próprias histórias, trata-se disso, de contar. E além disso, esse livro também ele é uma provocação.
Nada mais feliz para mim do que encontrar pessoas que aqui reconhecem seus avós, seus bisavós. Algumas dessas pessoas estão na universidade. E eu penso que sim, é o compromisso dessas pessoas, esses netos, esses bisnetos, poderem avançar nessa história, poder contar mais do que eu consegui. E é só para finalizar, para vocês terem uma percepção do quanto é lindo e ao mesmo tempo difícil, figuras como o do Soleônidas, eu ouvi aqui nessa cidade desde 1980. Era sempre Soleônidas aquilo, Soleônidas mais aquilo, Somilton mais aquilo, mas eu não tinha nenhuma memória visual dessas pessoas. Depois de mais de 20 anos, coincidentemente, numa conversa de uma pessoa em Recife, que encontra uma outra de Goiânia, a gente vai descobrir que as pessoas que detinham um pouco dessa história, dessa memória, estão a 300 metros da minha casa. A dona Dilamar, que está ali, faço o favor de levantar, dona Dilamar, isso é importantíssimo. E mais ainda, a dona Dilamar, que já conhecia minha mãe há tempos. Então, eu às vezes acho que certas pesquisas demoram até mais de uma década para elas maturarem, né, para elas terem um sentido final. E nesse sentido final, com tantas outras imagens, eu me deparei com a Sandra Salles, a Sandra de Salles, foi em 2016 para 2015, falava com a Sandra, ela dizia, eu tenho umas imagens, eu não sei por que cargas d'água, todas as vezes que eu marcava para buscar essas imagens na casa da Sandra, algo dava errado. Dava errado, eu não conseguia, e nenhuma dessas imagens saiu no livro que eu lancei em 2016. E de repente, a Sandra me aparece com essas imagens, me aparece com o Ezequiel Monteiro, né? E quando eu levei essa imagem do Sr. Ezequiel para algumas escolas, para trabalhar nessas escolas, eu mostrava a imagem, os meninos diziam, nossa, ele é escravo de onde? Aí eu pensei, gente, olha o quanto é importante a gente contar a nossa história. Ele não é escravo de Congo, ele não é escravo de Angola, ele é negro uberlandense que aqui também construiu uma memória, construiu uma história, contribuiu para o fortalecimento dessa congada, quando lá na Getúlio Vargas, com Arthur Bernardes, na casa dele existia uma placa escrita Nossa Senhora do Rosário, e reunia milhares de pessoas. Quando a gente descobre que de repente um outro personagem, Joaquim, me corrija que estou emocionado, tá? Primeira pessoa negra de uma farmácia nessa cidade, que de repente tem um abaixo-assinado escondido para tirar essa pessoa, porque é o primeiro gerente negro. Como não trazer essas memórias, como não trazer essas histórias, como não trazer essas resistências? Quando o Rubia apresentava aqui, né, uma encenação, uma apresentação teatral fortíssima, ela simplesmente falou de duas crônicas que aqui estão nesse livro. Primeiro, uma crônica que é da década de 1970, quando um padre chegou na igreja do Rosário e tirou um coral de negros que ali estava. Foi a revolta dos capitães que foram conversar com o bispo que fez com que esse padre saísse e disse que nunca mais pisava nessa cidade. Então, isso é importante, contar essas coisas. A outra, de coroar Nossa Senhora do Rosário, que não existe, Anjo Preto, é de uma entrevista que eu realizei com uma senhora de 95 anos que estudava no Colégio Bueno Brandão. No colégio teve uma espécie de concurso que quem fosse a melhor aluna em comportamento coroaria a Nossa Senhora do Rosário. Essa senhora foi a escolhida à época. 3 professoras, que aqui evidentemente não estão o nome das professoras, são nomes fictícios, porque principalmente nos tempos de hoje a gente trazer alguns nomes, né? Pode ficar perigosíssimo para a gente. Então essas 3 professoras foram reclamar com a diretora,
que era um absurdo, onde já se viu negro coroar Nossa Senhora do Rosário, anjo preto não existe. Monsenhor Eduardo, a partir da reclamação, foi conversar com a diretora e com essas professoras e vai dizer que os anjos são de todas as cores. Por isso eu trouxe uma imagem também de infância, de meninos e meninas negras, mostrando que essa nossa beleza não pode ser invisibilizada como já foi e ainda continua sendo em alguns momentos, em alguns instantes. São todas essas memórias, mas eu quis reverenciar principalmente ao final. Tem, por exemplo, do Sr. Protássio, né? A história do Sr. Protássio, que vem de Araxá, cujo bisavô veio escravizado até chegar de Salvador para Araxá. O avô do Sr. Protássio tinha a sua festa quase que no matagal, dançando em volta de árvore, escolhendo uma rainha preta, porque eles não tinham acesso sequer a Nossa Senhora do Rosário. Então, trazer isso eu acho importante. Mas eu termino com a minha reverência a 3 ou 4 mulheres negras que foram importantes na construção desse meu trabalho na cidade de Uberlândia. Relembro, olhando a memória espiritual, a presença física, sentimental de Dona Badia do Congo Sainha. A Dona Badia, lá na década de 80, foi a primeira senhora que, depois de 6 meses, retirou de debaixo da sua cama um baú contendo várias imagens preto e branco. E ela me disse: meu filho, guarda essas imagens, que um dia eu acredito que com você elas terão valor. O mesmo aconteceu com a Dona Fátima do Congo Camisa Verde, quando ela me entrega várias imagens preto e branco. E muitas dessas imagens eu vinha guardando, outras eu venho guardando porque ainda não consegui aquelas conexões. Uma das últimas conexões que eu consegui foi com um congadeiro chamado Sr. Walter, congadeiro branco, que passei vários e vários anos a procurá-lo também. De repente eu descubro que ele mora ali no Parque do Sabiá. O Sr. Walter vai trazer memórias de 3 Moçambiques que existiam no bairro Tibério. E contando todo um processo de aprendizagem e de passagem que, como eu reafirmo aqui, é apenas um pouco, né? Um pouco daquilo que a gente trouxe para contribuir. As imagens que estão aqui selecionadas não são todas as imagens, né? São apenas poucas imagens, porque quando a gente também aprova um projeto, não é nunca aquele valor que a gente deseja. Então, você tem também que adequar a produção do seu trabalho à realidade financeira do projeto. Por isso eu digo e eu brigo e vou continuar brigando. Algumas das histórias negras dessa cidade, elas não podem depender de projetos. Elas precisam encontrar uma outra maneira de serem publicizadas e trazerem à tona essa nossa história. Obrigado.